Bem, meus queridos, vamos ao estudo da lição número 13, a parte de terça-feira, falando sobre dando apoio aos líderes. O apóstolo Paulo quis transmitir essa mensagem para a igreja dos Hebreus, para que eles pudessem continuar como uma igreja unida, uma igreja que pudesse permanecer firme. As pessoas têm dificuldade hoje de seguir liderança. E muitas pessoas acreditam que liderança só se preocupa com o poder. Mas, na verdade, uma liderança cristã se preocupa com as pessoas lideradas e coloca essas pessoas no caminho, assim, da adoração perfeita ao nosso Deus. Nossos líderes são pessoas como nós. Eles têm a unção do Senhor para conduzir a sua causa, conduzir a igreja, conduzir na direção certa. O problema é se essas pessoas errarem, nós, assim, podemos correr o risco de também desabarmos na fé. Nós percebemos isso quando a igreja tem um líder que é um líder assim forte, um líder espiritual, um líder consagrado. A igreja coloca confiança naquela pessoa e segue assim a imitação daquela pessoa. Se essa pessoa, por exemplo, tem um deslize, existe um desastre espiritual na vida de muitas pessoas. Então, o apóstolo Paulo está recomendando o seguinte: vocês devem manter assim a liderança sobre um determinado apoio para que eles possam conduzir a igreja. Logicamente, não colocando a confiança na pessoa, mas colocando a confiança no Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso líder maior. O ser humano é falho. O ser humano, ele se envolve até em pensamento, em muitas coisas. Então é preciso ter muito cuidado com a questão de seguir uma liderança. Apoiar a liderança, ela é preciso, porque a igreja tem que ter essa unidade. O Senhor Jesus Cristo nos aconselhou a olharmos com toda atenção o comportamento dos líderes, aguardando as promessas divinas e auxiliando essas pessoas na tarefa da liderança. Uma igreja que não apoia o seu líder, ela se torna uma igreja dividida, fermentada pelo fermento da discórdia. E isso não leva a igreja para frente. Por isso Jesus disse assim: não vos chameis de mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será como vosso servo. Isso ele disse, está em Mateus 22, verso 10 e verso 11. Então, a pessoa não pode querer se colocar numa posição de mestre das pessoas, porque todos são falhos, tá? Jesus Cristo disse que um só é o vosso mestre, que é Cristo Jesus. Os líderes são exemplos de conduta e nós devemos ajudá-los nessa tarefa. Paulo, quando escreveu a Timóteo, quando escreveu a Tito, ele escreveu orientações sobre o presbítero, sobre o ancião, sobre a pessoa que dirige a igreja. Essa pessoa devia ter um comportamento todo idôneo, porque as pessoas estão olhando para aquela pessoa. Tanto que quando acontece qualquer situação inadequada, as pessoas logicamente já comentam logo. Um pastor tinha uma igreja muito bem unida, de repente o pastor percebeu que a igreja começou a olhar para ele de forma estranha. Ele pregando e algumas pessoas começaram a levantar. Ele disse: o que está acontecendo, hein? Ele pensou: será que eu não estou agradando com a mensagem? Muito bem preparada, mas... E na hora de despedir as pessoas na porta, algumas pessoas saíam do lado, nem pegavam na mão do pastor. Ele pensou: tem alguma coisa acontecendo aqui. Chamou um dos anciãos e disse: irmão, está acontecendo alguma coisa aqui? As pessoas estão me evitando. O que está acontecendo? E o ancião disse: pastor, eu não queria falar, mas o pessoal está falando mal do senhor. Como assim? Estão dizendo que o senhor está batendo na esposa do senhor. O quê? Eu estou agredindo minha esposa? Quem saiu com essa ideia? Não, pastor, é o seguinte: passou um diácono uma sexta-feira à noite na frente da sua casa e viu uma gritaria. Ele ficou alguns minutos na frente e disse que era o senhor correndo atrás de sua mulher com uma vassoura e ela gritando. E então esse homem chegou aqui e disse assim: olha, o pastor está batendo na mulher dele. Quando foi isso? Uns 15 dias atrás. O pastor disse: ai, meu Deus do céu, eu já sei o que aconteceu. Sabe o que aconteceu? Eu estava numa sexta-feira à noite, nós tínhamos terminado o culto do pôr do sol, apareceu um rato lá em casa, minha esposa tem pavor de rato. Eu corri depressa, pegou a vassoura e tentava matar o rato, e o rato corria para debaixo do sofá. Eu arrastava o sofá, ele corria para a cozinha, e a minha esposa em cima do sofá gritando desesperada, e eu com a vassoura tentando matar o rato, até que consegui matar. Acho que nessa hora passou essa pessoa e viu essa cena, ouviu essa cena e tirou uma conclusão errada. Então, quando foi no outro sábado, o pastor reuniu a igreja e disse: irmão, eu tenho um esclarecimento para fazer. E contou a história, e o povo sorriu, e o povo pediu desculpa ao pastor e abraçaram o pastor. E a igreja voltou a ser unida.
Olha, é interessante, até uma história cômica, mas ilustra a situação de que os líderes são muito vistos, estão numa vitrine. Logicamente que nós também estamos. Não é porque a pessoa é líder que somente ela está numa vitrine. Nós também estamos. Como dizia aquele sábio grego, quem tem casa de vidro não joga pedra no quintal do vizinho. Então, todos nós estamos à exposição das pessoas. O apóstolo Paulo diz, nós somos uma carta aberta e lida por todos os homens. Então, dois irmãos conversando, dizem assim, rapaz, assisti um filme, vou dizer uma coisa para você. Olha, tinha algumas cenas no filme, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, eu não convidaria o pastor para assistir aquele filme. O irmão disse, o quê? Tem cenas picantes? Tem. O filme parece bom, né? Mas no meio do filme tem uma cena lá que, olha, eu não convidaria o pastor para assistir. Então é interessante, né? Nós às vezes vemos cenas, vemos filmes, vemos situações, participamos de festividades que nós diríamos assim, meu pastor, meu ancião da igreja não poderia estar aqui, senão ele ia me condenar. Ora, se eles não podem estar, então eu também não posso estar, porque também tem a mesma obrigação espiritual que eles têm, e há pessoas que estão, logicamente, olhando para o meu comportamento. Então, todos nós lideramos alguém de alguma forma, alguém se inspira em nós. Então, é preciso ter cuidado com o nosso testemunho. O apóstolo Paulo tem a pergunta número 3, pelo conselho divino, que o apóstolo Paulo escreveu aos Hebreus, como devemos nos relacionar com nossos líderes? Aí tem Hebreus capítulo 13, versos 7 a 17, onde o apóstolo Paulo diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, admoestando todos a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com a graça, e não com alimentos que de nada aproveitam, aos que a eles se entregaram. E Paulo diz, nós temos um altar, de que não tem direito de comer os que servem o tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado, era trazido pelo sacerdote para o santuário e eram queimados fora do arraial. Verso 12, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, ele padeceu fora da porta de Jerusalém, como se padecesse fora do arraial. Saímos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. Portanto, ofereçamos sempre por ele, Jesus Cristo, ofereçamos a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E não vos esqueçais da beneficência e da comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então, explicando aqui a resposta, pelo conselho divino de Paulo aos Hebreus, como devemos nos relacionar com nossos líderes? Resposta, o conselho é que devemos considerar seu testemunho, imitar-lhes a fé no Senhor Jesus como nosso Salvador e como nosso sumo sacerdote. Então, nossos pastores, nossos líderes, são pessoas assim, ungidas por Deus, e assim, elas nos ajudam no crescimento espiritual. Isso, então, deve ser colocado como, assim, um ponto em evidência na nossa vida cristã. Há pessoas que não gostam do seu pastor. A pessoa, uma irmã disse, esse pastor é um diabo. Escreveu para mim no e-mail, o pastor da minha igreja é um diabo. Eu disse, irmã, não diga isso, irmã. Não podemos falar mal do servo do Senhor. Eu sei, irmão, mas o pastor, em vez de ajudar a igreja, está destruindo a igreja. Não, mas irmã, não é bem assim. É que a irmã tem um ponto de vista. E o pastor está seguindo uma determinação que vai ajudar a igreja. Depois ela me ligou, disse, o irmão tinha razão. Eu não estava entendendo a linha de pensamento do pastor. Mas ele foi almoçar lá em casa e olha, que homem bom. Eu agora estou entendendo o que é que o pastor estava querendo fazer com a igreja. Gente, um líder religioso é um parâmetro importante na vida religiosa de uma comunidade. Nós nos afeiçoamos a essas pessoas. Já viram que tem pastor que passa na igreja e deixa uma marca maravilhosa. Quando ele sai, aquele chororô, porque a pessoa é consagradíssima, a pessoa
pensa nas ovelhas, a pessoa se dedica ao evangelho. Eu me lembro que tinha um pastor da minha igreja que, olha, deu o que falar, viu? Ele era assim, inexperiente e também um pouquinho assim, inocente com as coisas, né? Eu me lembro que uma vez uma irmã, a filha faleceu e ela foi na casa do pastor, porque era muito pobre. E a esposa do pastor disse: o pastor está na hora do seu sono depois do almoço. A irmã volta daqui 1h30, que aí eu acordo o pastor. A irmã disse: como é que é, irmã? Eu estou agora no desespero, minha filha está morta na avenida aí, foi atropelada, e a senhora quer que eu volte daqui 1h30? A irmã disse: eu não vou acordar o pastor. A irmã volta daqui 1h30. A irmã ficou 1h30 sentada na porta do pastor, até que o pastor acordou. E na hora que o pastor acordou, e ela relatou o fato, sabe o que ele disse? Irmã, faz o seguinte, deixa a prefeitura recolher o corpo da sua filha, porque aí enterra como indigente, e a igreja não tem que gastar dinheiro. Ela disse: não, pastor. Olha, o ancião soube disso, disse: pastor, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. A igreja vai fazer aqui uma vaquinha, nós vamos fazer assim, uma coleta, vamos enterrar a moça. Olha, graças a Deus esse ancião conseguiu contornar as coisas, e a irmã depois até ficou satisfeita com o trabalho, com o apoio da igreja, tá? Mas depois o ancião conversou: pastor, você tem que ter um pouco mais de tato. Não, irmão, eu estava pensando no bem da igreja. Eu sei, irmão, pastor, mas pense no bem da família que está com um problema. Entendeu? Depois ele melhorou, se tornou um pastor maravilhoso, tá? É uma inexperiência, né? Então, mas o apóstolo Paulo diz assim: apoiai os vossos pastores, isso é muito importante. Obedecei a vossos pastores. Um líder religioso, ele traz assim uma direção para a igreja e que leva a igreja para um determinado ponto espiritual. Disse alguém o seguinte, com grande sabedoria: nenhuma igreja vai ter um grau de espiritualidade maior do que o seu líder. E é verdade. Um pastor, um ancião, um chefe dos diáconos consagrado, a igreja se consagra também. Eles têm, assim, espiritualidade para conduzir a igreja. Então, nenhuma igreja vai ter um nível espiritual maior do que o seu líder. Então, isso é um ponto que nós temos que prestar muita atenção, tá? Os pastores são cooperadores de Jesus. Os anciãos e a liderança são cooperadores do pastor. E também, por consequência, cooperadores do Senhor Jesus Cristo para o crescimento da sua igreja e para a consagração da sua igreja. Interessante como uma multidão consegue, assim, pressionar ou, por exemplo, exercer um controle sobre uma pessoa. Às vezes nós temos uma igreja, uma comunidade, e essa comunidade influencia o pastor. Há comunidades que influenciam o pastor para o poder. Eu vi um outro pastor dizendo assim: aquele pastor ele só dá apoio aos ricos da igreja. Então, isso é uma observação até negativa, né? Por quê? Porque a pessoa tem uma tendência para aquele tipo de coisa. Porque às vezes tem 2, 3 famílias ricas na igreja, o pastor então vai para aquele lado, ou o ancianato, vai para o lado daquelas pessoas, porque ajudam, porque dão ofertas boas, porque tem qualquer projeto que as pessoas cooperam, então se tornam mais amigas, mais benquistas da liderança, né? Mas não pode ser assim, tem que ser assim de forma igualitária o cuidado, porque a comunidade, a massa de pessoas, ela influencia uma liderança. Um dia perguntaram para um homem bala num circo, o homem foi assim, entrou dentro do canhão 1.200 vezes. Ele era atirado fora, logicamente lá fora tinha um colchão de ar, mas o espetáculo era muito aplaudido. O homem bala, chamava Homem Bala. E perguntaram, o repórter perguntou: o senhor entrou no canhão 1.200 vezes? Ele falou: exatamente. E por que o senhor fez isso? Ele disse: por quê, meu amigo? O senhor não sabe o que é 60 mil pessoas aplaudindo o senhor? É uma coisa assim, vibra o seu coração. Então eu fiz isso porque as pessoas me aplaudiam. Então isso era maravilhoso, eu sentia aquela adrenalina, o povo me aplaudindo. Então, quando tem uma igreja que aplaude o pastor, que aplaude a liderança, essas pessoas podem até levar isso para um outro lado, para o lado do poder, do domínio, quando deveria ser para a consagração, a amizade, a irmandade, ou seja, todos se tornam, assim, pessoas amadas entre todos, tá? Não levar para o lado político. Existem muitas igrejas com política, isso não é bom. Quando a liderança é pressionada para o lado político. Ou seja, quando chega na hora das eleições da igreja, já tem panelinhas se formando. Então, a liderança deve ser sábia para que a igreja seja conduzida para a direção correta. Por isso que o apóstolo Paulo deve dizer assim, que nós devemos olhar os nossos pastores como as pessoas que dão o exemplo para nós.
Que Deus abençoe nossa liderança, né? Que haja uma bênção para o ancianato de cada igreja, que haja uma bênção para o pastor, líder da igreja, que ajuda a igreja, que conduz a igreja na direção do céu. Né? Há pastores maravilhosos que nós rogamos a Deus que continue abençoando esses pastores. E aqueles inexperientes vão pegando experiência, tá? Isso é muito importante. Eu lembro de um pastor, muito meu amigo, que quando ele chegou na igreja, ele disse assim: Gilberto, o que eu devo fazer para conquistar essa igreja? Eu disse para ele: ame o jovem e você vai ter a igreja em sua mão. Ele disse: nunca me esqueci desse conselho. Me envolvi com a juventude, ganhei a juventude para Jesus e a igreja assim, me apoiou nesse projeto e foi realmente um dos pastores melhores da nossa igreja, que nós temos saudade dele até hoje. Ele sabe, se ele está me assistindo, ele sabe que eu estou falando dele. Deus abençoe você, pastor, tá bom? E a todos os outros que cooperam na obra do Senhor. Seja um pastor, seja um ancião, seja um diácono, seja uma pessoa que é simples, mas o trabalho dele faz um efeito muito grande. Lembra daquela história da orquestra tocando e o homem lá da flauta pensando: sabe uma coisa? Eu sou a flauta, eu sou o instrumento mais insignificante. Eu vou parar de tocar. Olha aqui, quantos instrumentos bonitos tem aí. Olha a guitarra, olha o violino, o violoncelo, coisa mais linda. Olha o tamanho, olha o som que ele... Olha o trompete, olha o saxofone, coisa mais linda. E eu aqui com essa mísera flautinha aqui. Ele parou de tocar. Quando ele parou de tocar, o maestro bateu a batuta e disse: oh, parar, todo mundo. Silenciou, disse: por que o homem da flauta, o flautista, parou de tocar? Ele disse: porque eu achei que eu era insignificante. Insignificante, meu amigo, o senhor é o instrumento mais importante. A melodia eu estou assim seguindo pelo som que o senhor está ministrando aí. Então não pare, o senhor para mim é o instrumento mais importante dessa orquestra. Ele tomou um susto: não acredito. Eu sou o mais simples e sou o mais importante. Aí então nós vemos que não existe pessoas assim, com cargos simples na igreja. Todo cargo de liderança tem assim uma condução para alguém que está no caminho do céu. Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque o apóstolo Paulo deu esse conselho: devemos obedecer nossos pastores, apoiar a liderança para que a igreja seja firme, a igreja seja próspera, a igreja seja unida em amor e liderada por pessoas que imitam Jesus. Nós possamos imitar essas pessoas. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha uma terça-feira maravilhosa ao lado do Senhor Jesus. Amém.